Boa tarde. Nessa apresentação, nós vamos ver um trabalho que foi apresentado no último evento da Sociedade Americana de Agronomia, que é sobre a importância das culturas de cobertura no uso eficiente da água. Então, eu vou fazer uma apresentação do trabalho e fazer uma tradução ao mesmo tempo. Então, o trabalho da colega Lia aqui vai ser sobre a rotação de cultura, diversidade, né? E que a rotação de culturas ela aumenta a resistência do milho à seca através da conservação da umidade. Esse trabalho, então, é um trabalho da Universidade da Califórnia, no campus de Davis, né? Ela é uma estudante de doutorado, né, no departamento de agronomia. Bom, então aqui ela começa falando sobre seca, né? Senhor, a apresentação ainda não está aparecendo aí. Rapaz do céu, obrigado. Você me salvou aqui, então, só um pouquinho. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Por que não está? Então, agora vai. Bom, então vamos começar de novo. Peço desculpas. Está aparecendo agora, Gabriel? Sim, agora sim. Tá, então, voltando, né? O estudo é sobre a rotação de culturas e seu papel em aumentar a resistência de um milho à seca através da conservação do solo e da água, né? E o trabalho é da Lia, que é uma estudante de doutorado da Universidade da Califórnia, em Davis. Então aqui ela está mostrando para nós, né, a seca. A seca é uma coisa que assusta. Nós viemos de uma seca braba aqui no Rio Grande do Sul, né? A seca assusta em qualquer estudante de agronomia, né? Tem que entender sobre déficit hídrico, né? E ela fala que na Califórnia é uma região que sofre muito com o déficit hídrico, né? Bom, então a seca, o impacto da seca, você pode analisar isso de diferentes formas, né? Do ponto de vista econômico, vários pontos de vista, né? No caso desse trabalho, o enfoque é como criar mecanismos, desenvolver ferramentas para conviver com a ocorrência de estresse hídrico. Bom, então, nesse trabalho aqui, nesse seminário que ela vai apresentar para nós, ela vai mostrar, através de uma revisão de literatura, que a rotação de culturas ajuda a saúde do solo e o sistema solo-planta a conviver melhor com a ocorrência da seca. E ela vai mostrar o experimento que ela conduziu, né, de indução artificial de seca, e procurando entender, quantificar o papel da rotação na disponibilidade de água e os mecanismos, né, do sistema radicular em associação com o solo para explicar o efeito das plantas, né, a adaptação das plantas a uma condição de seca.
e finalmente ela vai apresentar os resultados que ela obteve. Bom, então, para começar, né, para contextualizar, um sistema conservacionista de grande diversificação de culturas, né? Nós vamos ter uma maior ciclagem desse carbono, né? Vamos ter um aumento do estoque de matéria orgânica. Aqui, né, colocou 10,8, e esse estoque de matéria orgânica também vai ser acompanhado por um maior estoque de nitrogênio. Então, nós aumentamos o estoque de carbono e aumento do estoque de nitrogênio. Paralelo a isso, né, nós temos a formação de grandes agregados, e isso está muito associado à atividade biológica e às raízes, né? E, em contrapartida, você tem um sistema de monocultura, cuja ciclagem do carbono vai ser em menor intensidade e consequentemente, né, você vai resultar no menor estoque de carbono, no menor estoque de nitrogênio, em perda da diversidade. Olha, aqui você vê muito mais diversidade do que nessa situação, e também na formação dos agregados, né? O impacto no tamanho dos agregados. Então, aqui, o que é, quais são os processos chaves nisso aí? A qualidade e a quantidade dos resíduos que estão sendo aportados, a atividade microbiana, que vai estar muito associado à qualidade e quantidade dos resíduos, a formação dos macro, que ela chamou mega agregados, né? Os grandes macro agregados, e a estabilização. É muito importante formar e estabilizar esses agregados pelas questões da armazenagem, de infiltração de água, e principalmente infiltração de água e aeração, resistência à penetração e desenvolvimento radicular. E a produção de bioprodutos que promovem e estabilizam os microagregados, que ela coloca que também é importante para a formação de microagregados. E tem um trabalho aqui que é referendado aqui embaixo, né, do Timmer, que eu não conheço. E, claro, isso vai influenciar no sequestro de carbono e na ciclagem de nitrogênio. Bom, então aqui ela mostra que o orientador dela, o professor Galdin, né, ele trabalhou nesse experimento aqui de longa duração, né, são 32 anos de duração, e esse experimento envolve milho e soja, rotação de milho e soja, e a localização desse experimento aqui fica nessa localidade aqui, né? E esse trabalho, esse experimento, então, o que eles encontraram? Que a diversificação, a rotação de culturas, né? E a redução do preparo aumentou a produtividade, aumentou a probabilidade de ocorrência de altas produtividades e diminuiu a probabilidade de ocorrência de perdas de produtividade. Então, eu gostei dessa maneira aqui que foi expressa, né? Você tem o aumento da produtividade, o aumento de probabilidade de ter uma produtividade muito alta na tua lavoura e uma redução da probabilidade de ter uma produtividade muito baixa na sua lavoura, que é tudo que um agricultor pode desejar do seu cultivo, né?
Então aqui ela apresenta assim, o que ela gostou muito desse trabalho é que nos anos mais quentes e secos, eles encontraram que o milho produziu 7% a mais, exatamente numa condição de estresse, e a soja, o incremento chegou a 22%. Então, o que ela fez? De um conjunto de dados de 32 anos, eles analisaram especialmente os anos que eram mais quentes e secos. E aí encontraram que, principalmente a soja, no sistema de rotação, ela respondeu muito bem. Isso é interessante, porque normalmente a gente fala assim, olha, a rotação de culturas ela é muito importante para o milho, a soja é menos sensível à rotação. Bom, aqui ela está mostrando para nós de que em condições extremas a soja foi bastante responsiva, né? Bom, então a pergunta que ela fez é assim, bom, mas como que tu quantifica exatamente que a melhoria da qualidade do solo está contribuindo para que o milho ou que a soja sejam mais adaptados a uma situação de seca. Então, ela procurou estudar isso em vários níveis, né? No nível de folha da planta, no nível de dossel e a nível de campo. E entender o que estava afetando. Então, por isso que eu disse que tem uma parte da metodologia assim que ela vai mais para a parte de fisiologia vegetal, né? Então, do ponto de vista de solo, né, ela quer entender o que os sistemas conservacionistas estão melhorando, né, esse ambiente. Foi a água que infiltrou mais, foi a água que ficou mais disponível, foi retida no solo. O que mudou com o sistema conservacionista que fez com que essas plantas ficassem mais adaptadas ou tolerassem melhor a ocorrência de um evento de seca? Ou foi uma coisa que também a gente procura estudar muito, né? Ou foi o papel das raízes em buscar água mais profunda, ou houve uma proliferação, um melhor desenvolvimento das raízes e, consequentemente, a melhor qualidade do solo facilitou a penetração e o desenvolvimento do sistema radicular. Então, ela tentou isolar essas coisas, né, e ver quanto que cada uma delas explicaria. É bem complexo o trabalho que ela optou por fazer o doutorado aí, mas bem bonito também, né? Bem necessário. Bom, então o experimento dela, a primeira coisa que ela foi estudar foi um sistema que partisse de uma alta diversidade para um sistema com pouca diversidade. Então, o sistema com pouca diversidade que ela foi estudar era 2 anos de milho e 2 anos de soja. Esse é um típico sistema que se pratica lá nos Estados Unidos, né? Às vezes 1 ano de milho, 1 ano
de soja, e aqui foi estudado 2 anos seguidos de milho e 2 anos seguidos de soja. Lembre-se que a rotação nos Estados Unidos não é possível fazer safra e safrinha, como a gente tem em algumas regiões do Brasil, é 1 ano de soja, 1 ano de milho. Aqui já foi introduzida uma outra cultura, né? Então, tinha 2 anos de milho, 1 ano de soja e 1 ano de trigo. Então, o trigo nos Estados Unidos se desenvolve bem melhor que o trigo em muitas regiões do Brasil, e o trigo é considerado como uma cultura que ajuda o sistema, né? Então, no momento que você diminuiu 1 ano de soja e cultivou o trigo, você melhorou a diversificação. E, finalmente, o sistema mais diversificado eram 2 anos de milho, um barley aqui, no centeio, aí trevo, em homenagem ao Juliano aí, e trevo e aqui me parece que é trigo, né? Trevo e trigo, ou será que é centeio? Mas, enfim, introduziu o trevo na rotação. Então, aqui é um sistema mais diversificado. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 culturas, né? E uma presença de uma leguminosa, né? Que é o trevo. E, então, o experimento foi conduzido em cima do milho, né? E também ela aproveitou as parcelas que tinham aquela combinação de preparo do solo. Então, aqui você tinha um preparo do solo máximo e, à medida que vinha avançando, né, ia diminuindo o preparo do solo até chegar ao plantio direto. Então, ela tinha situações que ela tinha preparo do solo máximo e o mínimo de rotação de culturas, mínimo de diversificação, e, por outro lado, ela tinha um sistema com alta diversificação e o mínimo de preparo. Então, ela tinha preparo do solo e plantio direto. E ela estudou o terceiro fator, que era a água, né? Então, ela incluiu a água nessa combinação, que é uma combinação que a gente estuda muito aqui no Brasil, né? E talvez o que está faltando para nós é entender um pouco melhor essa dinâmica da água. Então, ela criou situações aqui bem interessantes, né? Ela criou uma situação que ela irrigou, uma situação que ela tinha a condição de chuva e uma condição de seca. Então, veja que agora a complexidade do experimento dela ficou grande, né? Ela tem diversificação de culturas, 2 preparos e tem 3 níveis de água. A água da chuva com irrigação, só a água da chuva e a indução de uma seca. Bom, aqui começou a parte experimental, que aí é a criatividade de cada um de nós, né, em gerar informações. Aqui o sistema de irrigação dela, né, não foi por aspersão, foi uma irrigação, e ela controlou a evapotranspiração, né? Então, aqui nós temos o sistema de irrigação das linhas que foram irrigadas, e aqui está o sistema em que ela simulou a seca. Então, na verdade, ela evitou a infiltração de água, coletando a água da precipitação e retirando para fora das parcelas. Então, ela replicou isso em três situações, deu 18 combinações de tratamentos aí, e com 3 repetições. Um desenho de blocos à casa. Bom, aqui ela mostra já os resultados, né?
A primeira coisa que ela queria criar era 3 situações, de um ambiente mais seco, um ambiente com chuva natural e um ambiente com maior disponibilidade de água. Então, ela mediu a umidade do solo ao longo do experimento, né? E ela provou que a umidade do solo sempre estava mais alta na área irrigada, na área com chuva, esse verde aqui, que estava maior, e a área de seca, que ela induziu a seca, isso realmente representou sempre que foi o menor tratamento. Então, ela disse que atingiu o primeiro objetivo dela, que era criar 3 ambientes no mesmo ano agrícola, com situação de água sobrando, água normal e falta d'água. Isso ela conseguiu criar, né? Isso aqui foi avaliado há um mês depois de estabelecido o experimento, né? Então, aqui para pegar os estágios, né, fenológicos, esse aqui é a condição que estava no florescimento do milho. Agora nós estaríamos em julho, vocês estão acompanhando, é pleno verão lá nos Estados Unidos, né? Tá quente lá. E aqui logo em seguida já vai estar florescendo esse milho, né? Então aqui é no florescimento do milho, que é um estágio crítico, você vê que a parcela que estava seca realmente tinha menor umidade, a que estava úmida tinha maior e a com irrigação muito maior, né? Sempre próximo aí da capacidade de campo. Bom, então o que ela avaliou aqui, né? Avaliou várias coisas, né? Na planta, ela avaliou o estado, o crescimento das folhas e o estado de turgência, né? No solo, ela avaliou a matéria orgânica, a infiltração de água, retenção e umidade, né? E ainda usou isótopos, né? Para saber qual era a profundidade que a água estava sendo absorvida e estudou também o comprimento de raiz. Então você vê que ela fez um trabalho bem avançado em cima disso, né? Com algumas metodologias bem sofisticadas para estudar esses efeitos aí, inclusive de estudar a importância do sistema radicular e da profundidade em que a água estava sendo absorvida. Bom, aqui ela estudou a condutância estomatal dos estômagos, né? Condutância dos estômagos. E aqui nós temos o preparo convencional e plantio direto, né? E aqui nós temos a situação de preparo com baixa diversidade e que nós tivemos, né, um efeito maior e quando foi feito a diversidade de cultivos reduziu bastante isso, né? E no plantio direto ficou mais próximo a esses valores. Aqui nós temos corn, soja, milho e soja com menor diversidade e verde com maior diversidade em relação a. Bom, então aqui ela mostrou o seguinte, né? Nesse aqui era que tinha bastante água, né? O irrigado. Quando você não tinha diversidade de cultivos,
a metade da água foi perdida por transpiração. E quando você teve uma rotação grande, a perda por transpiração foi bem pequena. Isso tudo sobre preparo convencional. É que ela disse que, embora o efeito, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o efeito maior tenha sido sobre preparo convencional, ela notou um efeito também no sistema de plantio direto, mas evidentemente que o efeito maior foi no preparo convencional. Bom, aqui nós vamos para o estresse de água a nível de dossel. E aqui nós temos três intensidades. Então, totalmente irrigado, com a chuva natural e com a indução da seca. E o que ela notou, então? Né? Aqui é a temperatura do dossel. Né? Então, graus acima de uma situação sem estresse. Com baixa rotação, a temperatura do dossel irrigado, as temperaturas foram mais próximas, mas ainda assim a falta de diversificação fez com que as plantas ficassem com o dossel um pouco mais alto, 1 grau acima do que seria considerado uma situação de não estresse. Quando foi para a condição de precipitação, já essa diferença ficou muito notória de que o dossel vegetativo, quando você tem rotação de culturas, a temperatura ela é mais baixa. E quando nós temos a seca, essas coisas ficaram mais amplificadas. Então, fica claro que um dos mecanismos que a planta conseguiu usar para ser menos sensível à seca foi manter, regular a temperatura do dossel. E isso, para mim, é uma coisa muito importante. Né? Isso aqui é obtido com uma câmera termal. Nós temos uma no laboratório, não conseguimos utilizar ainda, mas é exatamente aqui que a gente consegue utilizar ela com muita propriedade. Você vê que a diferença ela é bastante grande entre a temperatura do dossel de uma situação que você não tem rotação com uma situação que você tem rotação. Aqui que ela está mostrando o seguinte, né? Uma coisa bem interessante, né? Quando você tem alguma rotação, que são esses dois tratamentos aqui, mesmo que você induziu uma situação de falta de água, que é o que ela está mostrando neste gráfico aqui, as plantas conseguiram lidar de alguma forma com essa falta de água, houve um aumento, ligeiro aumento de temperatura, mas ainda ficou dentro de uma faixa aceitável. Agora, quando você não teve rotação de culturas, a planta não conseguiu lidar bem com a situação da seca e aumentou muito a temperatura do dossel, que é esse ajuste linear aqui que ela está nos mostrando. E aí ela mostrou um dado assim que é da gente ficar pensando, né? O que ela está mostrando para nós aqui, em outras palavras, é que a rotação de culturas minimizou o efeito de temperatura do dossel vegetativo tanto quanto se tivesse irrigado. Porque você veja aqui, ó, aqui a situação irrigada, né? E mesmo sob estresse, um sistema com rotação de culturas, a temperatura do dossel foi semelhante àquela situação onde que foi irrigado. E quando você teve seca, aí
se você não teve um histórico de rotação de culturas, a planta sentiu muito. Bom, então aqui agora nós vamos entrar na parte de produtividade. Ali foi um parâmetro de planta, de dossel, né? E agora nós vamos ver a produtividade. Então, aqui, de novo, aquela situação, né? Você tem um aumento da diversidade indo nesse sentido, do amarelo para o verde, e a água sendo escasseada nesse sentido. Então, aqui, no caso de irrigação, mesmo sob irrigação, foi possível notar lá que a presença dos trevos, do meu amigo Juliano, aumentou em 16% a produtividade, mesmo em área irrigada, né? E o efeito de rotação foi altamente significativo aqui, né? Muito forte. Vamos seguir aqui para ver os demais resultados. Então, agora sim, né? Agora ficou bem bonito o troço. Sob condições irrigadas, o aumento de produtividade da rotação foi 16%. Com precipitação normal foi 27%. E em condições de seca, o efeito de rotação foi 56%. Então, ficou lindo esse resultado aqui, né? Você veja que a irrigação, ela diminuiu o efeito da rotação, mas não empatou ainda, deu 16% a favor da rotação. Numa condição de moderado estresse, esse efeito de rotação foi amplificado para 27%, e sob condições de seca induzida, esse efeito foi de 56%. Vamos ver o que mais que ela vai comentar aqui para nós. Bom, então aqui é o quanto que a seca induzida, né, ela ocasionou de perda em relação às parcelas que eram irrigadas. Então, no sistema que nós não tivemos rotação, que era só milho, milho, soja, soja, né, a seca induzida resultou numa perda de produtividade de 53%. Quando você utilizou o trigo e diminuiu um ano de soja lá, isso caiu para 45%. E quando você introduziu o trevo, né, e o centeio na rotação, a perda foi reduzida para 37%. Então, aqui a gente vê que há se pode amenizar uma boa parte dessa perda de produtividade pelo efeito de rotação. Então, dando números, né? Então, 53 foi a perda de um sistema sem rotação, com seca induzida, 45 com uma rotação intermediária, e com a rotação intensa, a perda foi reduzida, foi para 36%, né? Então, a diferença de 53 para 36 foi o que nós ganhamos aí pela rotação. Bom, então a primeira coisa que ela queria responder das perguntas que ela fez, o quanto que a qualidade do solo estava influenciando, né, na resistência à seca. A primeira coisa que ela provou é que a diversidade, a rotação de culturas, né, aumentou a resistência à seca com ações sobre a folha, sobre o dossel, principalmente a temperatura. No caso do plantio direto, né, houve uma redução de 12% de produtividade,
o plantio direto não afetou a perda de produtividade e teve pouco efeito sobre o estresse hídrico. Então, na verdade, ela encontrou que o efeito principal foi da rotação e que o fato de não preparar o solo aí não contribuiu muito. Bom, então deixa eu voltar aqui um pouquinho esse slide anterior que é importante, né? Então, já que o plantio direto, assim, isoladamente, né, não afetou tanto, ela queria entender o quanto que dos mecanismos ali estava associado ao aumento da infiltração de água ou era o aprofundamento do sistema radicular. Então, ela tentou isolar esses dois fatores, né? Que no campo ocorrem juntos, né? Bom, então aqui quando ela foi estudar a matéria orgânica, né, ela encontrou aquilo que a gente já esperaria, né? Na superfície, quanto maior a diversificação da rotação de cultura, maior o teor de matéria orgânica, quanto monocultivo, houve uma redução. E isso se manifestou, inclusive, em profundidade. Você vê aqui que na camada de 40, 60, o sistema mais diverso ainda manteve um teor de matéria orgânica superior àquele sistema de monocultivo, né? Esse é o tipo de resultado que a gente tem obtido também aqui no Brasil. Alguns arguíam que o efeito de ganho de matéria orgânica ocorria só em superfície, mas nós já temos resultados consistentes para dizer para vocês de que quando nós fazemos uma boa diversificação, você tem ganho em profundidade também, e nesse trabalho dela, ela reportou isso. Então, do ponto de vista de hidráulica, né, de hidrologia, o resultado foi um pouco inconsistente, porque considerando a condutividade hidráulica saturada, né, ela realmente encontrou uma melhoria da condutividade hidráulica saturada pela presença da rotação intermediária, mas no sistema que teve maior rotação, de fato, inclusive houve uma redução da condutividade hidráulica saturada. Bom, então, quando ela foi estudar aqui a água retida, né, na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, também muito ligeiro efeito, né? Ela encontrou assim muito ligeiro efeito da rotação, bem menor do que talvez fosse esperado. Então, calculando aqui a água disponível, né, entre esses dois pontos extremos, com sucessão de culturas e com plantas com rotação de culturas, houve um efeito mínimo, né? Não foi isso que explicou ainda. Bom, aí começou aquelas coisas de pesquisa, né, que a gente fica às vezes louco para tentar explicar as coisas, né? Embora assim a condutividade hidráulica saturada nem filtração de água tenham explicado exatamente a melhoria de qualidade do solo, quando ela analisou a umidade,
a umidade era maior na rotação maior. Então, a umidade, essa maior umidade não foi explicada pela condutividade hidráulica saturada, né? E por melhorias físicas do solo relacionadas à dinâmica da água, que é interessante, né? Mas a umidade do solo era maior no tratamento que tinha a rotação de culturas. Então, aí ela tentou colocar isso, né, que a rotação teve benefícios, mas que a gente viu que não foi tão grande assim na infiltração e na retenção de água, e o plantio direto ele ajudou principalmente no aumento da matéria orgânica, mas teve pouco efeito sobre infiltração e retenção de água. Bom, aí agora ela vem na parte mais sofisticada da metodologia que ela estudou, que foi tentar estudar o quanto que a raiz, o aprofundamento da raiz, ajudaria a adaptação. Então, para isso, ela usou isótopos de oxigênio e de hidrogênio. E aí ela fez essa análise, né? Então, essa informação aqui é aquela pergunta que vale 1 milhão, viu? Quanto da proporção da água vem de cada camada do solo, né? Essa é aquilo que, assim, a gente usa umas biografias bem antigas, uma até aqui de Santa Maria, do professor Afrânio, da tese de doutorado dele, sei lá, na década de 70, para dizer que a água das camadas profundas, elas contribuem muito para o abastecimento de água das culturas sob seca, né? E agora ela usou essa metodologia para estudar isso, né? Então a pergunta que ela fez aqui, isso aqui são números hipotéticos, né? Diz assim, 80% da água transpirada, né, transpirada pelo dossel vem da camada de cima, 15% da camada intermediária e 5% da camada de baixo, ou é o contrário? 5% vem da camada de cima, 15% da camada de intermediária e 80% vem da água. Da onde vem a água que abastece a planta? Bom, então agora vamos devagar, porque a coisa é complexa, né? Aqui é num sistema que tem bastante água, sistema irrigado. O que ela encontrou? Que a principal fonte de água no sistema irrigado são a camada superficial, até os primeiros 10 centímetros. Aqui vai até os 60 centímetros, ela analisando camada por camada. Então, no sistema irrigado, a camada de cima é a que mais abasteceu a água para a planta. Para aí um pouquinho, que agora vem a informação que o professor Telmo adorou aqui, né? Que em condições de chuva natural e em condições de seca, a água que está abaixo dos 30 centímetros até os 60 centímetros foi a principal fonte de água. Então, veja que é muito importante esse resultado, porque ele mostra que somente em sistemas irrigados, aquela água que está mais superficial é a principal fonte de água para a planta, mas quando nós vamos para sistemas normais, chuva natural ou seca induzido, a água que está presente na camada dos 30 até os 60 centímetros ela é muito importante.
E aí, né, Márcio, você vai lembrar dos trabalhos que nós fizemos com gesso, aí, com doses maiores de calcário, exatamente para ter raízes nessa camada aqui, ou mesmo reduzindo a compactação. Porque se não acessar a água dessa camada aqui, nós vamos ter problema. Bom, ela encontrou aqui uma outra coisa, que a rotação de culturas não teve efeito sobre o comprimento das raízes, né, por profundidade. Ela não encontrou efeito nem da rotação, nem do preparo sobre a profundidade em que a água estava sendo absorvida e nem sobre o sistema radicular. Então, agora ela vai concluir. Bom, a primeira coisa que ela encontrou é que a rotação de culturas aumentou a adaptação, a resistência à seca, principalmente pelas medições que ela fez a nível de dossel, né, na folha. Então, realmente, a temperatura foi mais baixa, a abertura dos estômagos maior. Então, a planta, ela conseguiu captar este sinal de que ali havia uma rotação de culturas. Bom, ela não encontrou no trabalho dela que o plantio direto tenha melhorado a resistência à seca, né? E isso aí, segundo ela, está em acordo com uma meta-análise feita por esse autor, analisando o desempenho do plantio direto em clima seco. Bom, o que ela encontrou aqui, né, que o solo é um componente importante, né, mas porém o efeito do solo talvez seja mais importante na qualidade do solo para espécies que têm sistema radicular pouco desenvolvido. Então ela associou que o quarto, a conclusão que a matéria orgânica, o aumento da matéria orgânica, que é proporcionada principalmente pela plantio direto e pela rotação de culturas, aumentou a mineralização de nitrogênio, né, e a água, a absorção de água, e que isso aí beneficiou as plantas a lidarem com a situação de estresse. Bom, então esse é o trabalho dela, foi, eu diria assim, teve algumas coisas bem surpreendentes, né, que eram mais explicáveis, outras menos. Para mim me causou assim surpresa que o plantio direto ela não conseguiu captar o efeito do plantio direto na melhoria da infiltração de água, que é uma coisa que a gente na literatura está bem comprovado. Ela também não conseguiu comprovar o efeito da rotação de cultura sobre o sistema radicular, que é uma coisa que também a gente já comprovou bastante. Eu não gostei muito dessa meta-análise de que, que o plantio direto não tem efeito sobre a seca. Digo assim, não gostei, alguém vai dizer assim, bom, não depende do seu gosto, professor, é o resultado da meta-análise. Mas você sabe, né? Eu já vi muito trabalho de meta-análise que ajuda muito a gente a interpretar coisas, mas, por outro lado, tem metas-análise aí que acaba levando a gente para situações que tu vê que não se suporta. Eu não tenho dúvida nenhuma que um plantio direto bem conduzido, ele ajuda muito a minimizar o impacto da seca.
Se isso não apareceu nesse experimento, às vezes a gente tem que entender se o experimento reproduziu exatamente a condição de campo. Mas ficou muito lindo, eu achei assim, não sei a opinião de vocês, agora eu quero escutá-los, mas eu achei muito lindo aquela parte toda da temperatura do dossel e a parte também de que as produtividades, né, foram muito maiores quando você tinha a rotação de culturas e o impacto da seca sendo reduzido bastante pela, pela rotação de culturas. Faltou clarificar um pouquinho mais o efeito do plantio direto. E a questão do aprofundamento do sistema radicular, né, ficou muito bonito que a camada de 30 a 60 centímetros ela é muito importante. Vários trabalhos estão nessa linha. Eu tenho trabalhado nessa linha. Professor Cruciol, meus amigos de São Paulo, professor Carlos, tantos outros aí que eu não vou manifestar todos, mas há uma divergência. Assim, eu tenho colegas que acham, não, se explorar os 20 centímetros está bom, não precisa aprofundar o sistema radicular. Se aprofundar o sistema radicular, a planta gasta energia e acaba deixando de fazer parte aérea. E isso só seria válido para a condição de umidade de precipitação ótima. E quando você vai para uma situação de seca, a condição muda muito. Então, acho que essa era a contribuição. Agora, eu quero conversar com vocês aí para captar a opinião de vocês. Agradeço àqueles que nos acompanharam até esse momento. Obrigado.